Relatório. Senhor presidente, senhores senadores, trata-se de um dos projetos mais importantes, pelo menos desse tempo que eu tenho passado por aqui. Um documento que tenta trazer o que é necessário para estimular as pesquisas, a inovação, o conhecimento no Brasil, que é a base de qualquer projeto de nação, tanto na sua economia quanto na sua sociedade. Diante de tantas funções que nós temos no dia de hoje e que aqui visa analisar na ótica da CAI e também da CCT, eu vou fazer uma leitura, senador Delcídio, com sua autorização, rápida. Já que todos têm o parecer que foi distribuído ontem, ou sexta, creio, eu vou fazer uma leitura rápida, sem seguir todos os detalhes. Com relação à parte de estímulos à ciência, tecnologia e inovação, o projeto, em seu artigo 2º, altera diversos dispositivos da Lei de Inovação, bem como acrescenta outros. Por exemplo, a promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, o setor privado e entre as empresas. Isso é fundamental. Essa é uma das amarras da inovação no Brasil. A falta de cooperação entre as entidades públicas, sobretudo universidades, e privadas. 2. Estímulo à atividade de inovação nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação, que é outro ponto sério. Elas trabalham com ciência, mas não trabalham com inovação. E 3. Promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional, que a gente sabe que não existe, porque quando se quer dar mais competitividade, se reduz impostos, em vez de se dar mais competitividade de fato. Não se ataca a causa estrutural da nossa perda de competitividade. 4. Simplificação de procedimento para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e a adoção do controle por resultado de sua avaliação. E, finalmente, 5. Utilização do poder de compra do Estado para o fomento à inovação. E isso é fundamental. O Estado tem um poder grande de compras, tem que usar esse poder para fomentar a inovação. O projeto estende ao pesquisador em regime de dedicação exclusiva à instituição pública a possibilidade de exercer atividades remuneradas de ciência, tecnologia e inovação em empresas. Tentei isso 30 anos atrás como reitor. Naquela época, creio que não estávamos maduros suficientemente para isso. Também estabelece diretrizes e objetivos para a política de inovação a ser instituídas pelos institutos de ciência e tecnologia públicas. Acrescenta novas competências ao núcleo de inovação tecnológica, como, por exemplo, definir estratégia para a transferência das inovações. O artigo 3º altera a Lei 6815 de 1980 para possibilitar a concessão de visto temporário ao pesquisador, o que é muito importante. Hoje, para trazer um pesquisador, se o senador Hélio José quiser trazer alguém de fora para ajudar no desenvolvimento de energia solar, tem um trâmite longo, como se essa pessoa viesse por aqui com outras atividades e não de colaborar com a inovação. O artigo 4º altera a Lei 8666 para definir nova hipótese de dispensa de licitação para a contratação de bens. Fundamental. Para o limite até 300 mil. Fundamental. Hoje, uma das amarras mais fortes da inovação no Brasil são as formas de licitação para fazer uma ponte igual que para comprar um equipamento científico. Não pode ser assim. A ponte vai durar 100 anos. O equipamento de ciência e tecnologia vai durar 2 anos. Hoje o trâmite da 866 termina levando esse tempo. Sem falar que vai pelo preço menor. Não é pelo preço menor, é por qualidade para o seu destino. No que se refere às contratações públicas, o artigo 5º estabelece a possibilidade de utilização do regime diferenciado de contratações públicas, aquele que foi usado durante a Copa. Podemos ser usado também no Campeonato Mundial de Inovação, que nós estamos perdendo, não é de 7-1, é de 700-1. Então, queremos usar aquele instrumento. O artigo 6º permite a contratação temporária de pessoal para pesquisa em instituições públicas. O artigo 7º da proposição fica possibilitado às entidades de apoio às pesquisas adotarem regime simplificado de contratações, que hoje não podem. Tem que ter contratações temporárias. O pesquisador faz um trabalho, terminou, pode-se usar o dinheiro para outro.
Nos artigo 8º, confere tratamento aduaneiro prioritário. Hoje, para importar um equipamento, se toma o mesmo tempo que para importar um automóvel de luxo, para satisfazer o exibicionismo de um consumidor. O artigo 9 e 10 desonera e simplifica as importações de bens e equipamentos. No seu artigo 11º, o projeto possibilita que os institutos e os pesquisadores remanejem recursos de uma categoria orçamentária para outra. Devia ser óbvio, mas hoje não é permitido. No 12, o projeto estabelece que os bens adquiridos gerados em projetos de ciência, tecnologia e informação, apoiados por financiamento de outros instrumentos de estímulo, sejam incorporados depois de sua aquisição ao patrimônio da entidade. É incrível que não poderia. O artigo 13º define que os professores das instituições federais de ensino poderão ocupar, sem prejuízo de sua função ordinária, o cargo de dirigente máximo de fundações de apoio. Sem isso, a gente perde um cientista porque ele ocupa um cargo de direção. Ou perde um bom gestor porque ele é cientista. Aqui se combina. O artigo 16 estabelece que não se configura vínculo empregatício, eu digo aí aspas, a concessão de bolsas destinadas à atividade de ensino, pesquisa, extensão e educação e formação de recursos humanos. Não podemos contratar pessoas que vão dar uma grande contribuição porque ficariam vitalícios no cargo, por causa da impossibilidade de romper os contratos. O 17 apresenta cláusulas de vigência do novo. Isso daí, senador, mostra que esse projeto naturalmente recebeu o apoio de toda a comunidade. A comunidade científica não só apoia, como pede urgência para que aprovemos o projeto. Por isso que eu analiso simplesmente lembrando que o mundo ingressou nas últimas décadas em uma nova fase histórica na qual a inovação é o principal fator de progresso. Mais do que a riqueza natural e o capital, hoje é disponível em escala mundial, o conhecimento é que permite a dinâmica. O Sistema Nacional de Informação Brasileiro evoluiu consideravelmente nas últimas 2 décadas, mas as universidades ficaram prisioneiras da parte mais teórica, abstrata. E apesar de tantas inovações no campo institucional, os resultados são muito tímidos no que se refere a patentes e à inovação e mesmo aos gastos do setor privado com pesquisas e inovação. Por isso, senador, com essa lei passa a ser do dever do Estado promover e incentivar as inovações, além das inovações de produto e processo. Tal alteração é importante tendo em vista a relevância do setor de tecnologia da informação e comunicação fortemente baseado em serviços. Nos 12 instrumentos que nós analisamos, temos certeza de que vamos criar com isso aqui um instrumento que vai permitir o Brasil entrar numa nova fase. Quero dizer que recebi sugestões de emendas, mas não apenas sei que deveria recusar alguma, mas, sobretudo, convenci alguns autores, especialmente eu aqui presto homenagem ao senador Walter Pinheiro. Das 12 emendas apresentadas na CAI, eu pedi ao senador que ele retirasse as emendas para que nós pudéssemos colocá-las, porque elas são positivas, em projetos de lei posteriores. Com isso, nós poderíamos hoje, senador Delcídio, e com isso eu concluo, aprovarmos esse projeto que eu espero que os senadores entendam. Chegando aqui o senador Walter Pinheiro, a quem eu estava citando. Senador Walter, estava citando seu nome, agradecendo a compreensão de que, em nome de atendermos às reivindicações de urgência da comunidade, nós aprovamos esse projeto, sim, as belas emendas que o senador Walter apresentou e que eu espero que merecem serem transformadas em projetos de lei. É isso, senhor presidente. Com meu voto favorável, eu espero que os senadores deem seu apoio para atendermos às reivindicações antigas, muito antigas da comunidade científica e tecnológica e da inovação no Brasil. Meu voto, portanto, é pela aprovação. Eu queria só pedir aos senadores, que são 2 relatores, com uma sessão conjunta, é o senador Cristóvão aqui na CAI e o senador Jorge na CCT. Então, eu vou primeiro deixar que os relatores falem, já o senador Cristóvão já proferiu seu relatório. Agora eu vou passar a palavra para o relator na CCT, o senador Jorge Viana, para que aí a gente faça a discussão e quero
principalmente registrar aqui o trabalho do senador Walter Pinheiro. O senador Walter Pinheiro, que tem sido um dos senadores mais produtivos, mais protagonistas, não só do Senado, mas do Congresso também, e principalmente um homem voltado para essa área tecnológica, talvez o maior especialista que nós temos dentro aqui do Senado Federal e no Congresso Nacional, um senador de absoluta qualidade que honra a Bahia e honra o Brasil. Eu passo a palavra agora para o senador Jorge Viana. Ele só não é muito bom desse negócio de pegar avião, viu, senador Delcy? Mas é um querido e bom amigo que nós todos temos aqui. Eu queria, cumprimentando as senadoras, os senadores, e de modo especial o presidente dessa comissão e o vice-presidente, senador Delcídio do Amaral e Raimundo Lira, e também o senador e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Cristóvão, e o nosso vice Hélio José. Eu tenho a satisfação de, junto com o senador Cristóvão, tá pondo ou procurando dar minha contribuição nessa matéria, que eu acho que completa um trabalho que o Congresso está fazendo no ano de 2015. Certamente, a ciência e tecnologia não será a mesma no país depois desse ano. Estou me referindo à aprovação da emenda 85 que nós fizemos ainda em fevereiro desse ano. Nós fizemos um ajuste na Constituição e agora estamos apreciando o que alguns chamam de o Código da Ciência e Tecnologia. Então, o objetivo geral do projeto que estamos apreciando é regulamentar a emenda 85. As alterações visam a simplificar e tornar mais dinâmico o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no Brasil. O Brasil, colegas senadores, quando o assunto é inovação, nós temos um número enorme de países na nossa frente. O mesmo na ciência e tecnologia. Há um desencontro, apesar de termos tido, nos últimos 15 anos, um crescimento enorme. Praticamente dobramos a produção científica, que era perto de 1%, comparada com os outros países do mundo inteiro, e agora é perto de 2,5%. Nós ampliamos muito o número de doutores, de mestres. Isso veio junto com a ampliação das universidades, que começou mais fortemente no governo do presidente Lula. Mas, mesmo assim, o Brasil, ele, segundo alguns indicadores, um portal americano, por exemplo, nos coloca, quando da inovação, atrás de 50 outros países. E nós devemos nos perguntar sempre se nós estamos de acordo com isso, onde é que estão os gargalos. E essa emenda que nós fizemos à Constituição de 85, a emenda número 85, ela abriu espaço para que pudéssemos agora fazer essa regulamentação. O senador Cristóvão já fez uma apresentação e eu queria aqui dizer que o desenvolvimento de um país depende essencialmente da geração de conhecimentos e da capacidade de transformá-los em negócio. Esse é um desafio que temos. Essa matéria, ela veio depois de um debate amplo das entidades ligadas à ciência e tecnologia no nosso país. Eu mesmo ouvi de representantes dessas entidades, eles criaram uma sistemática de reuniões, debatendo esse tema, e depois conseguiram sensibilizar de maneira suprapartidária um grupo de parlamentares ligados à ciência e tecnologia na Câmara dos Deputados, para citar, trabalharam juntos, deputado Idelci, deputado Bruno Araújo, deputado Cibá Machado, que tem uma atuação muito marcante
nos temas ligados à ciência e tecnologia e construíram essa proposta a muitas mãos. É óbvio que foram identificados ainda algumas lacunas, alguns problemas, mas o que a comunidade científica nos pediu nas várias audiências era se nós não podíamos fazer o mínimo de modificações para que essa matéria pudesse ser aprovada ainda em 2015, seja aqui nas duas comissões, mas também no plenário do Senado, e que as modificações que, obviamente, numa lei complexa como essa, que lida de um tema fundamental para o futuro do nosso país, para o presente e para o futuro do nosso país, é óbvio que ela requer aperfeiçoamento, mas que isso poderia ser feito a posteriori. E foi nesse sentido que o senador Cristóvão, e aí vale dizer também, o próprio senador Walter fez um gesto no sentido de retirar, a pedido nosso, as suas contribuições, valiosas contribuições, para que se possa fazer num outro momento, mas que imediatamente o Brasil possa ter esse instrumento que vai facilitar, que vai permitir que a história da ciência, tecnologia e inovação no Brasil comece uma fase nova daqui para frente. Eu tive a oportunidade, junto com o senador Aloysio e outros colegas, inclusive com Bruno Araújo, fazer há 3 anos uma viagem no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E uma pergunta que eu fazia, onde chegava, nas universidades, nos laboratórios, é: como é que os senhores transformaram um deserto num endereço da ciência e tecnologia e da inovação no mundo? A resposta sempre veio: nós criamos uma universidade, um centro de conhecimento, criamos uma boa lei e estabelecemos relações entre o conhecimento gerado e a atividade desenvolvida, atividade econômica desenvolvida fora desse centro. E aprovamos uma lei na década de 70 que permite uma associação entre quem faz pesquisa, quem trabalha com inovação e quem investe, corre risco e cria atividade produtiva. E o que nós tivemos quando visitamos é a constatação dessa relação, o que não acontece com o nosso país. Com a lei da inovação que nós fizemos, é claro que as coisas mudaram no Brasil, a lei de patentes, e nós temos hoje um número maior de patentes, a maior que registra patentes é a Petrobras ainda, mas as universidades também. Mas há um descolamento. Universidade de Campinas, a própria USP, a Universidade de Minas, mas o que nós temos é um descolamento desse trabalho desenvolvido, que é fruto da capacidade da comunidade científica brasileira da atividade produtiva. A lei vem com esse propósito. Ela cria as regras, ela estabelece como um código as possibilidades, inclusive de remuneração, de parceria entre universidades, centros de desenvolvimento de pesquisa e o setor privado. E também facilita o processo de compra, de licitação, de importação. A comunidade científica não pode ser tratada de maneira igual a outros setores que atuam em outros setores. Ela precisa necessariamente ter um tratamento como é o seu papel estratégico no país. E a lei dá essa contribuição, estabelecendo regime diferenciado para licitações, para contratações, para importações, e cria todo um conjunto de regras que facilitam a atividade científica no país e de inovação. Então, senhor presidente, eu estou propondo pequenas alterações, eu mesmo estou fazendo, que é fruto também de conversas que tive, para que, do ponto de vista da técnica legislativa, se possa fazer alguma adequação. O senador Cristóvão acabou de fazer a leitura, mantendo, e eu estou fazendo pequeníssimas modificações que não implicam em mudança de mérito. E, por exemplo, nós trabalhamos com o bônus tecnológico, mas o bônus tecnológico não é tratado
dentro da lei, ele não é tratado em nenhum outro espaço. E eu estou acrescentando aqui, no inciso 13, que ele será tratado nos termos do regulamento. Então, com isso, a gente supre uma lacuna que nós temos. E, ao mesmo tempo, apenas por uma questão de técnica legislativa, no artigo 51A, eu estou fazendo uma pequena alteração, 15A, onde tem ICT de direito público, estava pública, e o termo adequado é usar de direito público. Então, não implica em alterações maiores, e fazendo uma renumeração do inciso 8º em vez do 7º. Então, como o senador Cristóvão, nós não estamos propondo nenhuma emenda, nenhuma alteração que implique em chegarmos no plenário, caso se aprove, em retorno dessa matéria para a Câmara dos Deputados. Eu acho que o grande entendimento que nós estamos fazendo com os deputados que se dedicaram, com as instituições que trabalham com a pesquisa, com a inovação, com a expectativa da comunidade científica brasileira, que tanto expressou para mim, para o senador Cristóvão, para os demais colegas, nas audiências públicas, é que se possa ter apreciação dessa matéria hoje aqui, já que ela é fruto de um grande entendimento, tanto na Câmara como aqui no Senado. E o relatório do senador Cristóvão é nesse sentido, e o meu também. Não estamos propondo nenhuma mudança que implique alterar o mérito da matéria ou que essas alterações implicassem no retorno dessa matéria para a Câmara. Tendo em vista se algo fundamental para o país, a maneira como foi construída, suprapartidariamente, trabalharam juntos lá, PT, PSDB, PDT, Rede Sustentabilidade, PMDB, enfim, foi um trabalho suprapartidário feito na Câmara dos Deputados. Aqui também não foi diferente nas audiências públicas que fizemos, e o meu relatório vai no sentido de manter a matéria como chegou, fazendo esses pequeníssimos 3 ajustes que é só uma questão de técnica legislativa, senhor presidente. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que nos ajudaram a votar a emenda 85, fazendo adequação na Constituição da Ciência, Tecnologia e da Inovação, que nos deem o apoio necessário para que essa matéria possa ser aprovada aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e que possa ir o quanto antes para o plenário, e que o Senado Federal possa dar esse presente para a comunidade científica, para as fundações que trabalham com ciência e tecnologia. Eu sou oriundo de uma fundação de tecnologia, sou funcionário da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, e não tenho nenhuma dúvida que nós estamos aqui trazendo o nosso país para o século XXI, com essa lei, com esse Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. A partir dele, o Brasil certamente vai construir uma fase nova no que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação, e vai ficar competitivo e vai certamente nos ajudar a promover o desenvolvimento que outros países já alcançaram, mas aqui no Brasil. O Brasil não é competitivo hoje, não tem uma lei adequada como a que estamos propondo hoje, e acho que ela vem com a chancela do senador Cristóvão Buarque, que é o relator. Eu não tenho como encerrar, senador Delcídio, sem citar o colega Walter Pinheiro, que é, sem dúvida, talvez a maior autoridade que nós temos aqui, com todo respeito aos demais colegas nessa área. Eu acho até que o nosso país aproveita pouco o conhecimento, a capacidade que tem, estou me referindo ao governo, aos governos, que tem o senador Walter Pinheiro. E certamente ele vai seguir nos ajudando a complementarmente fazer as adequações que essa legislação precisa. Então, esse é o meu relatório, pela manutenção do texto, conforme fez o senador Cristóvão, e que a gente possa fazer a apreciação dessa matéria hoje ainda, como pediu o senador Cristóvão, e ela possa chegar o quanto antes no plenário do Senado
e termos uma deliberação para encerrarmos esse ano com a votação da matéria mais importante para a comunidade científica brasileira.